Meus queridos, mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes foi desmoralizado, dessa vez pela justiça italiana. Na sanha de perseguir aquele que vem promovendo denúncias dos abusos que eram e ainda são cometidos por parte dele, na chamada Vaza Toga 1, 2 e 3, Eduardo Tagliaferro, ele tentou fazer com que a justiça italiana decretasse a prisão preventiva dele, porque ele está lá, enfim, está longe das garras, das mãos de Alexandre de Moraes. Só que ele foi desmoralizado, porque, como mostrou o Eduardo Tagliaferro, a justiça italiana sequer sabe do processo, sequer sabe o que está acontecendo, sequer conhece Alexandre de Moraes. O que me surpreende em certa parte, porque a exposição que a coisa vem tomando, a Lei Magnitsky e tudo mais, o mundo inteiro deveria estar sabendo quem é ele, o que vem acontecendo aqui no Brasil, mas, surpreendentemente, parece que não é o caso. Olha só, justiça italiana impõe nova derrota a Moraes. Então, a justiça italiana negou o pedido de prisão de Tagliaferro feita por Alexandre de Moraes. A decisão da Corte de Apelo de Catanzaro, Terza Sezione Penale, decretou apenas medidas cautelares enquanto chega a uma decisão sobre o processo de extradição. Bom, normalmente o que acontece? As pessoas elas são processadas. No âmbito desse processo, pode haver ou não a condenação, mas enquanto não há uma decisão transitada em julgada, não há o que se falar em processo de extradição. Você pede a extradição de alguém apenas quando há uma sentença penal condenatória transitada em julgada, ou seja, quando já teve tempo para recurso, não cabe mais o que fazer, já está decretada a sentença, então nesse caso o Brasil entra com pedido de extradição. No caso do Tagliaferro, sequer há processo contra ele. Não tem processo. Sequer pode-se falar em condenação. Não tem processo, Observação, Alexandre parece não ter acionado a Interpol desta vez, porque provavelmente ele está com medo aí do mandado não ser aceito, E optou por pedir diretamente as medidas às autoridades italianas. Qual que é o ponto aqui, meus amigos, da grande humilhação ocorrida aí? O Eduardo Tagliaferro deu uma entrevista ontem na Oeste, onde ele explanou sobre alguns aspectos. O principal deles é que parece que a justiça italiana, assim como eles não conhecem Alexandre de Moraes, eles não têm noção do que está acontecendo. Eles não têm noção desse imbróglio todo que se tornou a justiça brasileira por meio da nossa Suprema Corte, Especificamente falando, Alexandre de Moraes. Quando a Zambelli ela foi lá dar o seu depoimento para contar a versão dela, segundo interlocutores aí, isso ainda não foi confirmado, mas segundo interlocutores, quando ela expôs o que estava acontecendo, que Alexandre de Moraes figurava como juiz, como vítima e como acusador dentro do processo, os magistrados riram da cara dela. Riram, porque acharam que ela estava contando piada. Me disseram até que acharam que a Zambelli tinha problemas mentais. Não é possível isso que você está falando, é brincadeira, só pode ser brincadeira, porque, veja só, num país sério, onde tem ministros sérios, onde tem juízes sérios, é inconcebível a ideia de um juiz figurar como vítima, acusador e juiz dentro do mesmo processo. É inconcebível essa ideia, mas aqui no Brasil não só é concebível, como também é a realidade. E aí riram da cara da Zambelli por achar que isso tudo era piada, era brincadeira dela, mas não. Eles estão percebendo que isso é verdade. E agora o Eduardo Tagliaferro, que não foi preso, ele realmente está impedido de sair da cidade lá que ele está, porque a justiça italiana, os caras lá são técnicos, lá existe lei, lá existe ordem, lá, ou melhor, aqui também existe, mas aqui a lei não é seguida, Lá a lei é seguida. Então eles não sabem quem é Eduardo Tagliaferro, eles não sabem se ele é um criminoso, se ele realmente está sendo vítima de perseguição, eles não sabem. Agora eles agendaram uma audiência, que parece que vai ser segunda-feira, para colher a versão dele. Bom, a partir daí, a justiça italiana vai, digamos, ter uma posição do que fazer a partir de então. E quando eles ouvirem quem é Alexandre de Moraes, quando eles se darem conta de todo esse imbróglio jurídico que acontece aqui, é óbvio que eles não vão autorizar a extradição dele. Ele tem cidadania italiana e o crime que ele é acusado, por exemplo, de vazar dados sigilosos, Tudo bem, aqui no Brasil isso é crime, vazar dados sigilosos, assim como na Itália, lá também é crime. Entretanto, na Itália, assim como na maioria dos países da Europa, se você vaza dados sigilosos e para isso você denuncia que há crime acontecendo,
através daqueles dados sigilosos, você não só não tem pena, né? Você não é acusado de nada, como você é premiado por isso. Na verdade, lá na Itália é uma obrigação, quando o servidor público, funcionário do governo, qualquer coisa que seja, né, sabe de alguma falcatrua, sabe de alguma coisa errada, é obrigação denunciar. Tá? E é isso que Eduardo Tagliaferro está fazendo. E veja, para fazer isso ele teve que sair do Brasil, porque no Brasil, olha só como as coisas funcionam. Você denuncia que o juiz está à margem da lei, que ele está violando a Constituição, que ele está criando um gabinete paralelo, que ele está perseguindo exclusivamente um espectro político. Você denuncia tudo isso, e ao invés de investigarem essas denúncias para saber se tem fundamento ou não, eles vão investigar você por estar fazendo essas denúncias. No Brasil, as autoridades, a polícia, a PGR, o CGU, todo mundo envolvido, inclusive a mídia estatizada, a assessoria de imprensa do Lula, está ignorando as denúncias do Tagliaferro. Está ignorando e está se atendo ao fato que ele está revelando informações sigilosas, quando na verdade ele está fazendo denúncias do que estava acontecendo, do que ainda está acontecendo, né? Vale ressaltar o seguinte, pessoal, o Tagliaferro ele não é alguém de direita, tá? Para quem acha que ele está aí, ele é um patriota que está lutando pela nossa liberdade contra Alexandre de Moraes. Não, nunca foi. Pode ser que ele tenha se tornado agora? Pode ser, né? Espero que seja o caso. Mas ele nunca foi alguém de direita, patriota, conservador, não, tá? Até acredito que ele seja conservador e um direitista intrínseco, digamos assim. Acho que a maioria do povo brasileiro é um direitista intrínseco, né? O que é intrínseco? Aquilo que está dentro de você, mas não necessariamente você saiba, não é? Então, todo mundo é um conservador intrínseco, até o pessoal de esquerda. Eles só não têm essa noção ainda não descobriram, digamos assim. Na minha opinião, é o caso de Eduardo Tagliaferro. Então, o que a gente pode dizer dele é que o que ele está fazendo aqui é fruto do que ele descobriu ao longo do trabalho dele lá no TSE. Então, era uma pessoa que não tinha espectro político, sequer sabia o que era direita ou esquerda, não estava nem aí para política, não conhecia os políticos, não conhecia esse mundo, e estava sendo usado por Alexandre de Moraes para perseguir a direita. E o que aconteceu foi que o Tagliaferro ele percebeu o que estava acontecendo, ele percebeu que estava sendo usado não para promover a justiça, não para fazer algo com o devido processo legal, não, ele estava sendo usado para perseguir um espectro político e para isso subvertia a lei, a ordem, o processo legal e por aí vai. Então ele percebeu tudo isso e resolveu então denunciar, porque achou que vivia num Estado democrático de direito. Não, Tagliaferro, o Brasil não é, desde 2019. Antes de 2019, né, eu brinco dizendo que existem dois Brasis, né, o Brasil AB e o Brasil BD, né, o Brasil antes de Bolsonaro, né, o AB, e o Brasil depois de Bolsonaro, que seria o DB, né, então no Brasil AB tudo estava às mil maravilhas, né, o Brasil vivia numa mais perfeita paz e harmonia, os poderes eram independentes e harmônicos, por quê? Porque cada um recebia a sua parte e estava tudo certo, como mostrou a Lava Jato, né. Depois de Bolsonaro, ou seja, DB, o Brasil passou a ser outro, né? Aí acabou, aí virou uma bagunça, porque o sistema percebeu que Bolsonaro era uma pedra no sapato. Bolsonaro fechou as torneiras do dinheiro público e dificultou a vida dessa galera. Então restou para o sistema ir para o tudo ou nada, e para isso virar agente político, subverter a lei, rasgar a Constituição, desrespeitar o devido processo legal, promover censura, perseguição, e fazer de tudo para suprimir a direita e varrer o bolsonarismo da vida pública. E eles estão conseguindo, mas não conseguiram ainda e não vão conseguir. Embora eles estejam realmente em conluio, né, a mídia estatizada, STF, Lula, o Executivo Federal, o atual Executivo Federal, o poder popular é muito maior que isso. E o ano que vem a gente vai dar a resposta que essa galera merece. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.